Hoje com o pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, o Saulo Alves Santos de Oliveira. Olá, Saulo, tudo bem? Tudo bem? Uma boa tarde a você, uma boa tarde a todos que nos veem hoje. Boa tarde, bom dia, tanto faz, estamos juntos aí. Obrigado por nos atender para falar aí sobre... Aliás, eu quero agradecer vocês aí da Embrapa nesse setor aí, que uma vez um amigo precisou de uma consultoria, me perguntou algumas coisas, eu fui muito atendido por um pesquisador de vocês aqui. Eu liguei e falei, olha, é particular. Não, pode falar, Tavinho. Vocês são sempre muito gentis. Vem cá, vamos falar agora da vassoura de bruxa na mandioca, que eu confesso para você que para mim é uma novidade. Eu conhecia vassoura de bruxa no cacau. Na mandioca eu não conhecia. Como é que é isso? Realmente, a vassoura de bruxa da mandioca, na verdade, para nós brasileiros, é uma doença desconhecida, né? Essa é a primeira vez que nós estamos identificando essa doença na mandioca. Ela é causada por um patógeno, por um fungo chamado Ceratobasidium theobroma, que também, por coincidência, o nome é vassoura de bruxa e, por coincidência, veio do cacau. Mas na Ásia, né? Só que a doença que causa na Ásia é um tipo de morte descendente, né? Uma necrose, é uma morte apical que acaba ocorrendo na Ásia e não a vassoura de bruxa. Mas os sintomas na mandioca são de vassoura de bruxa. Então há uma diferença. Na mandioca, a vassoura de bruxa é causada por um fungo que também é similar ao fungo do cacau, mas esse fungo no cacau causa uma outra doença. Então não é a mesma doença do cacau e da mandioca. No caso da vassoura de bruxa, não é a mesma vassoura de bruxa, né, do cacau e da mandioca. Então, são duas doenças diferentes. Então ela não migrou, Saulo, então ela não migrou do cacau para a mandioca. É o mesmo fungo, não, mas ele tem efeitos diferentes, é isso? Isso, ele não migrou do cacau para a mandioca no Brasil. Porque a vassoura de bruxa ocorre, a vassoura de bruxa do cacau ocorre a vassoura de bruxa ocorre no cacau no Brasil, mas essa é só específica para o cacau. Ela não infecta a mandioca. Tá. Agora na Ásia ocorria uma outra doença chamada necrose vascular, né, do cacau, que migrou para mandioca, causando um sintoma de bruxa. E aí, essa doença agora foi detectada aqui no Brasil. Agora, vem cá, existe uma questão muito polêmica, até hoje não esclarecida, dizendo que a vassoura de bruxa no cacau foi plantada. Alguém trouxe isso aí e uma outra corrente disse que entrou com algum material que não teve o controle fitossanitário. E essa vassoura de bruxa na mandioca? Porque, como eu te disse, eu desconhecia e você mesmo falou que ela era uma doença desconhecida no Brasil. Como é que apareceu isso? Tem suspeita? Por enquanto, a suspeita de como entrou, nós estamos tentando investigar com base em sequências de DNA. A gente está tentando ver se o DNA nos mostra pelo menos uma história de como pode ter entrado no Brasil. Mas o que a gente já sabe é que ela veio da Ásia. Como entrou, que fica a dúvida. Pode ter entrado no Brasil, ocorrendo no estado já que ela vem ocorrendo agora no estado do Amapá, pode ter entrado diretamente no Brasil ou pode ter entrado por outros países. Por exemplo, o caso da Guiana Francesa, que também acabou relatando, né, a presença, simultaneamente acabou sendo relatada também a presença da mesma doença na Guiana Francesa. Então, nós estamos tendo essa doença no Brasil e na Guiana Francesa simultaneamente. Então, existe também a possibilidade de não ter entrado pelo Brasil e ter entrado no país, assim, vindo da Ásia e depois dado proximidade para o Brasil. Ô, Saulo, e o que é que ela causa? São hipóteses ainda. E o que ela causa no pé de mandioca? Ela seca o caule, caem as folhas, diminui as raízes. Qual é o estrago dela? Excelente pergunta. Normalmente, tudo que afeta a parte aérea acaba refletindo na raiz, porque nas folhas, né, na parte superior da planta, é que vai ter fotossíntese e ali que vai produzir o amido, né, que depois vai migrar para as raízes. No caso dessa doença, os principais sintomas
sintomas. São que é esse sintoma de vassoura de bruxa. O que é o sintoma de vassoura de bruxa? É um excesso de brotação. Normalmente a mandioca tem poucas brotações e no ápice dela fica uma certa quantidade de folha. Nesse caso, o que a gente tem é um monte de ramos saindo da planta desordenadamente, então a planta começa a crescer de uma forma desordenada. Normalmente a planta ela cresce muito menos e fica com as hastes, né, a maniva muito fina. E a outra coisa que também começa a acontecer é uma morte descendente. O que é uma morte descendente? Ela vem de cima para baixo. As folhas do topo da planta começam a amarecer e secar. Então, depois, a parte superior começa a morrer. E por essa morte na parte superior, a consequência final é ou diminuir muito a produção de raízes, ou até mesmo matar a planta como um todo e a gente perder 100% da produção. A gente pode ter uma perda muito expressiva por causa da presença dessa nova doença. Vocês estão estudando como é que ela chegou ao mandiocal brasileiro. Esse caso aí ocorreu em que estado mesmo? Onde? Essa doença, ela, por enquanto, a ocorrência dela só foi detectada no estado do Amapá, Tá. na região do Oiapoque, né, próximo ao rio Oiapoque, que é fronteira, né, com a Guiana Francesa. É a divisa com a Guiana. Isso. Lá. É a ponta do Brasil lá. Por isso que se fala, o Brasil vai do Oiapoque ao Chuí. Né? A outra ponta, né, nesse corte transversal aí, transversal não, longitudinal. Nesse corte aí, a outra ponta é o Chuí, lá no Rio Grande do Sul. O Oiapoque lá na divisa com a Guiana Francesa. Ô Saulo, e sendo um fungo, ela se propaga rapidamente dentro do mandiocal, de um pé para o outro. Quais as condições? Gosta de umidade também? Fungo gosta de umidade. Perfeito. Fungo gosta de umidade e esse especificamente gosta mais ainda. Por isso que a gente às vezes pensa se realmente pode ser só ter entrado agora, pode ter entrado antes, por causa das condições específicas. A região norte é muito propícia para esse tipo de patógeno, que exige altas umidades, né, pelas características da região, né, da região norte como um todo, de altos índices pluviométricos, e a outra coisa também é proximidade com a floresta amazônica, né, e que você teria também sombras, umidade mais elevada, então isso vai favorecendo. Então, quando a gente junta duas condições que são essenciais para os fungos, que é alta umidade e temperatura mais elevadas, né? Então, ali entre 25 e 28 graus, a gente começa a ter uma multiplicação muito rápida do patógeno. E isso facilita muito a dispersão, a disseminação da doença, né? Ela sair de uma planta para outra. No caso da mandioca, tem um outro agravante, que não é somente essa saída de um fungo de um local para o outro, do próprio fungo. Que como o material utilizado para o plantio são as manivas, né? Então, as manivas são pedaços de uma planta que já existia no seu cultivo, então ali fica fácil de levar o fungo já infectado ali, que já infectou aquela região, e você começar a propagar, porque você está usando pedaços da mandioca já infectados para multiplicação. Então, isso acaba aumentando mais ainda a disseminação dessa doença na região. Aí, as manivas são pedaços do caule da mandioca que você corta e coloca na terra. É a forma de você reproduzir a mandioca. Nós temos aqui um especialista aqui, que é o nosso cameraman agora, o Marley, mas ele quando morou na Bahia, plantou muita mandioca lá e botou muita maniva na terra para aumentar o mandiocal lá da família. Agora está em São Paulo aqui o nosso Marley. Então, quer dizer, os cuidados, o primeiro deles é não utilizar manivas para o replantio de plantas que já estão contaminadas. É muito cedo ainda, porque é o primeiro caso, é uma novidade, mas o que vocês estão estudando para combate a esse fungo? É o mesmo processo de combater o fungo da vassoura de bruxa no cacau, por exemplo? Não, tem peculiaridades, né? No caso do cacau, você tem o efeito dos frutos, né? Das próprias vassouras, já conhece muito bem como é que o patógeno se multiplica. Como esse é um patógeno novo,
tanto no Brasil, né? Ele foi descrito, a gente notou ele agora, conseguiu identificar ele agora no Brasil, mas até mesmo na Ásia, onde ele foi identificado, em mandioca, ele foi identificado no ano passado. Então, é um patógeno que também foi relativamente recente a sua identificação, causando doença em mandioca. Então, ainda não se sabe tanto sobre como ele se multiplica, como ele se dissemina de plantas a plantas, entre plantas, mas diferentes estratégias já estão sendo levadas em consideração, como treinamento de técnicos, treinamento também dos produtores. No caso, as regiões afetadas são regiões de comunidades indígenas, então estão sendo também treinados para o reconhecimento da doença, para a identificação, para esses processos de manejo, que envolvem, como você mesmo falou, a gente não utilizar o material de plantio que estava infectado, também limpeza de ferramentas, que podem ser uma possibilidade de transmissão. A outra coisa também, existe a rede nacional que é o chamado RENIVA, é uma rede nacional de multiplicação de mandioca com qualidade genética e fitossanitária, que ela está indo também, ela surgiu lá na Embrapa Mandioca Fruticultura e está sendo ampliada para a região do Amapá, para também levar essas boas práticas e outras estratégias, né, outras tecnologias de multiplicação, como, por exemplo, as câmaras rápidas, câmaras térmicas, que são espécies de casas de vegetação, onde a gente pode limpar o material de infecções de fungos e bactérias para poder produzir material com qualidade. E outros, nós também já estamos iniciando desenvolvimento de variedades resistentes, né, para o patógeno. Apesar de ser um patógeno que acabou de entrar, ela já entrou também como uma das prioridades pelo potencial destrutivo desse patógeno. Então, a gente já vem buscando estratégias, por exemplo, de seleção de genótipos resistentes, identificação desses genótipos, depois cruzamentos, etc. Mas o foco é a obtenção de variedades resistentes e também outras estratégias, por exemplo, como o controle biológico ou até mesmo o controle químico, quando for aplicável, né? Então, mas essas estratégias, a gente, mesmo com a recente entrada e esse recente diagnóstico dessa doença, a gente já está logo tentando levar o máximo possível à frente estratégias que possam mitigar o efeito dessa doença e que também possam impedir que essa doença chegue em novas regiões. Pessoal, então vamos ficar de olho aí. É uma novidade, por enquanto, lá no Amapá, numa propriedade única, mas a Embrapa Mandioca e Fruticultura já está de olho nessa raiz que é um importante alimento do brasileiro e que já era conhecida dos índios, quando os portugueses chegaram aqui, né? Os índios já cultivavam a mandioca, cultivada em todo o país, mas você tem grandes cultivares aqui em São Paulo, por exemplo, se planta muita mandioca, no Nordeste, Minas Gerais também. Enfim, vamos ficar de olho aí nessa vassoura de bruxa. Como é um fungo, e a gente sabe que fungos, bactérias, vírus, que são causadores de pragas e doenças aí, de doenças principalmente, pragas são insetos, mas eles podem evoluir. De repente ele vivia numa condição que ninguém tinha mexido lá ainda, e aí ele encontrou um ambiente seguro e bom para se proliferar, e aí ele se multiplicou rapidamente. Então vamos tomar cuidado. Por enquanto, o pessoal da Embrapa Mandioca e Fruticultura segue aí com os trabalhos de pesquisas, mas é uma novidade. Então eu não estava enganado não, quando eu comecei perguntando para você, mas que história é essa de vassoura de bruxa na mandioca que eu nunca ouvi falar? Está explicado aí. Ô Saulo, muito obrigado pelas informações. Quando tiver novidades das pesquisas, traga para a gente aí. E passa o endereço de internet de vocês aí, está na tela, mas às vezes tem gente que está na cozinha fazendo lá o feijãozinho e o arroz e deixou a televisão ligada na sala. Então, se quiser saber mais sobre esse problema, qual é o endereço de vocês, por favor? Nesse caso, é o endereço da Embrapa, né? Então, www.embrapa.br. Qualquer coisa é só colocar em qualquer buscador, Embrapa Mandioca e Fruticultura, que vai ser direcionado para o Centro Nacional de Pesquisa em Mandioca e Fruticultura Tropical, que é o CNPMF, que fica lá em Cruz das Almas, né, na Bahia. Então, é bem facinho de encontrar a gente. Tá bom. E nós sempre estamos à disposição para responder qualquer dúvida.
Eu, eu até citei logo no começo da nossa conversa que um amigo tinha uma área que queria plantar mandioca e tinha algumas dúvidas e eu liguei para vocês e me apresentei e vocês foram muito solícitos aí me passando as informações. Agradeço e tendo novidades aí, entra em contato com a nossa redação, a nossa pauta, que a gente traz aí que o nosso dever aqui, a nossa missão é entregar informação sobre tudo que acontece para o nosso telespectador, que é o grande produtor do agronegócio brasileiro. Tá bom? Um abraço, Saulo. Um abraço, muito obrigado pelo convite. Bom final de semana para você, que está só começando. Bom final de semana.